Olá, boa noite. Agora aí minha equipe, que é composta por Oswaldo Muniz, Douglas Rodrigues, Rodrigo Landim e Jonathan Pita, iremos apresentar sobre o processo de refinação de petróleo. Agora irei falar um pouco sobre esse processo. Sabemos que o petróleo bruto é óleo não processado, que além das cadeias carbônicas, que são os hidrocarbonetos, apresentam contaminações variadas de enxofre, nitrogênio, oxigênio e metais. No seu estado bruto, o petróleo tem pouquíssimas aplicações, servindo quase que somente como óleo combustível. Para que o petróleo seja aproveitado ao máximo, ele deve ser submetido a uma série de processos a fim de limpar e separar esses diferentes hidrocarbonetos de grande interesse comercial. Agora irei falar um pouco sobre os objetivos do refino do petróleo. O principal objetivo dos processos de refinação é a obtenção da maior quantidade possível de derivados de alto valor comercial, ao menor custo operacional possível, com máxima qualidade, minimizando ao máximo a geração dos produtos de pequenos valores do mercado. O refino de petróleo consiste numa série de tratamentos e separação, pelos quais passa o óleo bruto para a obtenção de derivados tais como gasolina, querosene de aviação, asfalto, diesel, entre outros. Refinar petróleo é, portanto, separar as frações desejadas, processá-las e dar acabamento, de modo a se obter produtos de interesses comerciais. Sobre as refinarias de petróleo são um complexo de sistemas de operações múltiplas. As operações que são usadas em uma dada refinaria dependem das propriedades do petróleo que será refinado e do produto que será desejado. Então, por essas razões, as refinarias podem ser muito diferentes uma das outras. No Brasil, a Petrobras é a única empresa que tem a permissão de refinar o petróleo. Com a Lei 2004, a Petrobras recebe o monopólio do refino, porém o governo manteve as autorizações concedidas antes da lei a empresas privadas. Esta é a razão da existência das refinarias Ipiranga, no Rio Grande do Sul, e Manguinhos, no Rio de Janeiro, ambas de pequeno porte. Então, as características do petróleo têm grande influência sobre as escolhas das técnicas que serão adotadas para sua refinação, e de um modo geral são elas que irão determinar quais serão os produtos que melhor poderão ser obtidos de um determinado petróleo. Deste modo, pode-se concluir que nem todos os derivados podem ser produzidos com qualidade e de forma economicamente viável a partir de qualquer tipo de petróleo. Também não existe uma técnica única de refino que seja aplicável a qualquer tipo de óleo bruto. Nessa parte da apresentação, a gente vai falar um pouco sobre os processos de separação. Os processos de separação eles têm a finalidade de desmembrar o petróleo em diversos tipos de materiais que a gente usa normalmente no dia a dia. Esses materiais desejados eles se dão pela modificação da temperatura ou de pressão, ou até mesmo dos dois ao mesmo tempo. Vale lembrar que são três tipos de processos de separação e eles dão pela dessalinização, o primeiro. Depois a gente tem a destilação atmosférica e por último a destilação a vácuo. Lembrando que esses três processos eles são basicamente seguidos. O primeiro processo é o processo de dessalinização. Basicamente, antes de trabalhar com o refino de petróleo, o petróleo precisa ser tratado, pois ele possui muitos sais corrosivos. E esse processo se dá basicamente o seguinte: você vai pegar o petróleo cru e ele é adicionado mais água, cerca de 3 a 10% de água, e depois essa mistura é aquecida, onde os sais corrosivos eles vão ser dissolvidos na água. Logo depois, esse petróleo, com essa mistura, é levado para um tanque, onde vai ser feita a separação da água e do petróleo, onde a água vai ter extraído tirado todos os sais corrosivos, e aí você vai ter o petróleo cru, bruto, que vai ser levado para uma torre de fracionamento, que é o próximo processo.
O próximo processo é o de destilação atmosférica. Após a dessalinização do petróleo cru, ele vai para uma torre de destilação atmosférica, né, que é o torre de processo, ou mais conhecida como torre de fracionamento. O petróleo lá ele vai ser aquecido a 6.000 graus Celsius e ele vai passar por várias etapas de temperatura. Basicamente, a torre de fracionamento funciona da seguinte forma. O petróleo é colocado na parte mais baixa da torre e essa torre é aquecida. Basicamente, a parte mais baixa da torre ela vai ter a maior temperatura e a parte mais alta a menor temperatura. A torre de fracionamento utiliza de um princípio chamado de princípio de ebulição do material, onde cada material ele vai ter um ponto de ebulição diferente. O que acontece? Lá embaixo, você vai ter a temperatura mais alta, ou seja, todos os elementos que podem ser, ao atingir seu ponto de ebulição ali, vão ser atingidos e eles vão para uma camada mais alta. À medida que eles vão subindo, a temperatura, né, desse tanque vai diminuindo. E aí você vai ter algumas moléculas do petróleo que vão acabar voltando ao estado líquido. E aí elas vão ficar armazenadas onde é chamado o fracionamento da torre, que são os pratos. E aí, quando você tem o petróleo que foi antes em forma gasosa, vira líquido, ele vai ficar em um determinado prato. E aí as outras partes que ainda estavam gasosas, elas vão continuar subindo. Ou seja, indo para um novo prato. Chegando lá, se a temperatura for mais baixa, algumas moléculas vão virar líquidas, vão ficar nesse prato e assim por diante, vão subindo até a última camada. E aí é que você acaba tendo a separação, né, de todos os produtos que normalmente hoje a gente tem, que é a gasolina, o GLP, o etanol e outros derivados do petróleo. Agora, com o novo processo de separação, conhecido como destilação a vácuo, você vai pegar o resto do antigo processo, da torre de fracionamento, o resto do petróleo, ele vai ser utilizado aqui e, né, em uma nova torre de fracionamento. Mas nessa torre de fracionamento vai ser diferente, onde você vai ter a pressão atmosférica mais baixa, cerca de 0,01 atm a 0,05. Isso garantindo que o ponto de ebulição desses novos materiais seja menor. Você garante que aumentando a temperatura, ou seja, que não vai ser uma temperatura tão elevada, já que a pressão está mais baixa, essas moléculas não sejam quebradas. As moléculas, no caso do petróleo, não sejam quebradas, e assim você vai ter novos materiais. Esses materiais podem ser graxas, parafinas, óleos lubrificantes e até mesmo material para fazer asfalto. Refinamento de petróleo por processos químicos. Bom, os processos químicos ou de conversão têm como objetivo transformar determinadas frações de petróleo em outras de maior interesse econômico. Bom, ao contrário dos processos de separação, os processos de conversão, que são os processos químicos, possuem natureza química e se utilizam de reação de quebra, reagrupamento ou reestruturação molecular. Craqueamento. O que é craqueamento do petróleo? O petróleo ele nunca é utilizado na sua forma bruta. Então, após a extração, o material ele é refinado, ou seja, ele é separado em partículas menores, que darão origem aos outros insumos que são utilizados na indústria. Bom, neste processo, as moléculas de triglicerídeos que compõem os óleos e a gordura, serão fracionadas em moléculas menores, ou seja, elas são chamadas de hidrocarbonetos. Bom, do ponto de vista químico, este processo existe para que o petróleo seja fracionado em grupos com menores compostos e de massa molar semelhante. A diferença entre os compostos obtidos e o petróleo em seu estado bruto é a quantidade de átomos de carbono que constituem as moléculas que foram originadas a partir do fracionamento. Por exemplo, vamos pensar na molécula que constitui o querosene, um produto derivado do petróleo. Bom, a sua representação é C12H26.
Bom, perceba, né, que temos 12 átomos de carbono. Após passar pelo processo de craqueamento, teremos um C12H26 a 1C8 mais H18 mais 2C2H2. Bom, agora nós temos dois átomos de carbono. Deste processo, temos outro subproduto, a gasolina. Bom, existem alguns tipos de craqueamento, e um deles é o craqueamento térmico. Bom, o craqueamento térmico caracteriza-se pela degradação, né, de óleos e gorduras a altas temperaturas e na presença de catalisadores. Ao atingir temperaturas próximas a 400 graus Celsius, as ligações químicas, né, dos triglicerídeos se rompem, formando moléculas menores com características físico-químicas ainda assim semelhantes aos combustíveis fósseis. Bom, no processo do craqueamento térmico, tem duas etapas distintas. Na etapa inicial, o craqueamento primário, ocorre a formação de ácidos carboxílicos, obtidos pelo rompimento de ligações de carbono e oxigênio entre a parte glicerídea e o resto da cadeia carbônica do triglicerídeo. Na segunda etapa, chamada de craqueamento secundário, os ácidos carboxílicos formados na etapa inicial são desoxigenados. Este processo pode acontecer através de duas rotas, a descarboxilação e a descarbonilação. Os dois processos ocorrem simultaneamente durante o processo de pirólise. Na descarboxilação, são formados dióxido de carbono e alcanos lineares, enquanto que na descarbonilação formam-se monóxido de carbono, água e alcenos terminais. O uso de catalisadores pode favorecer uma determinada rota de craqueamento secundário. Craqueamento catalítico. Neste processo é utilizado um catalisador para que ocorra a reação. Um catalisador é um componente químico que aumenta a velocidade da reação, porém não deixa nenhum resíduo no produto final. Em outras palavras, o catalisador se regenera, de modo que não é destruído durante o processo. Desta forma, apresentam um bom desempenho os seguintes catalisadores: óxido de alumínio, óxido de silício, óxido de molibdênio, níquel suportado em alumínio, entre outros, e vários constituídos à base de sílica. Alguns catalisadores pouco seletivos, como a alumina, que possui estrutura porosa e acidez superficial razoável, diminuem consideravelmente a acidez final dos produtos, atuando somente no craqueamento secundário. Coqueamento retardado. É um processo de craqueamento térmico, utilizado nas refinarias de petróleo com o objetivo de aumentar a conversão dos resíduos de destilação do petróleo, como vácuo, resíduos atmosféricos, óleos decantados, transformar eles em produtos mais leves, de maior valor agregado. Bom, uma das características deste processo é a geração de um material sólido muito concentrado em carbono chamado coque. O coque pode apresentar três estruturas distintas. Bom, essas estruturas são shot, esponja e agulha. Em sua estrutura física, suas prioridades químicas é que vão determinar a sua utilização final, né, como um combustível. Anodos para a indústria de alumínio, eletrodos para a indústria metalúrgica. Por fim, o hidrocraqueamento, que é um processo de conversão e consiste na quebra de moléculas existentes na carga, no caso o petróleo, por ação de catalisadores em altas temperaturas com a adição de grandes volumes de hidrogênio. Simultaneamente, as quebras ocorre a reação de hidrogênio, que chama-se hidrogenação. Bom, uma vantagem apresentada por esse processo é a elevada flexibilidade, pois pode operar com matérias-primas desde naftas leves até resíduo de vácuo. A alquilação é um processo químico que no refino do petróleo consiste na junção de pequenas cadeias de hidrocarbonetos em moléculas mais longas, muito utilizada para construir derivados de maior valor agregado, como no caso da gasolina obtida pela alquilação, que é o combustível de aeronaves e apresenta um alto teor de octanagem. A reforma catalítica é a última etapa no refino de petróleo. Ela tem como objetivo o rearranjo da estrutura molecular
dos hidrocarbonetos contidos em determinadas frações de petróleo, transformando essas cadeias normais de hidrocarbonetos em cadeias ramificadas, cíclicas e aromatizadas. Agora vamos falar um pouco sobre os processos auxiliares. Os processos auxiliares, eles existem com o objetivo de fornecer insumos que possibilitam a efetuação do tratamento dos dejetos de outros tipos de processos já citados aqui anteriormente. Existem vários processos auxiliares, contudo a equipe e esse trabalho vão focar apenas em dois, que o primeiro seria a geração de hidrogênio, como matéria-prima de hidroprocessamento. Como todo mundo sabe, o hidrogênio é uma matéria-prima de bastante importância na indústria petroquímica, como por exemplo pode ser utilizado na síntese de amônia e de metanol. Os processos de hidrotratamento e de hidrocraqueamento utilizados nas refinarias produzem hidrogênio em abundância. Em algumas, eles utilizam unidades de reforma catalítica. Contudo, os que utilizam a reforma catalítica fazem uma síntese do H2 insuficiente em baixa quantidade para o consumo, eles precisam de uma unidade de geração de hidrogênio que funcionam com a reação da oxigenação parcial das frações mais pesadas e a reforma das frações mais leves com o vapor de água. Em particular, vamos falar sobre o Stream Reforms, que seria a reforma com o vapor. Nela, os hidrocarbonetos são rearranjados na presença do vapor e do catalisadores, assim produzindo um gás de síntese. Esse gás ele é composto por monóxido de carbono, o CO, e o hidrogênio, H2. Esse hidrogênio ele é posteriormente gerado através da reação do CO com o excesso de vapor, após a produção do CO2 pela monoetanonamina. Então, as reações envolvidas na reforma de vapor são as seguintes. O CH mais a água formaria o monóxido de carbono mais o hidrogênio. Do mesmo jeito que o monóxido de carbono mais a água formaria o CO2 mais hidrogênio. As unidades de recuperação do enxofre utilizam como carga as correntes de gás ácido H2S produzida no tratamento DEA ou em outra unidade de tratamento, como a hidrotratamento, hidrocaqueamento, reforma catalítica e na coqueamento retardado. As reações envolvidas consistem na oxidação parcial do H2S através do processo Claus e assim tendo a produção do enxofre na sua forma elementar. O processo Claus é um processo padrão na indústria do petróleo e do gás natural e ele consiste em a eliminação do enxofre do seu produto final e dessa forma poder reaproveitá-lo através da sua recuperação. As reações químicas envolvendo a recuperação do enxofre seriam a H2S, o gás ácido, mais O2, formaria o SO2 mais água. Do mesmo jeito que o gás ácido mais o CO2 formaria o enxofre mais a água. Nas unidades de recuperação do enxofre, mais de 93% do gás ácido, o H2S, é transformado em enxofre líquido com pureza acima de 99,8%. Agora eu vou falar um pouco sobre os principais produtos da destilação. Os derivados do petróleo, eles devem ser classificados de acordo com a sua finalidade, se ele é energético ou não energético, e pelo seu ponto de ebulição, se é leve, médio ou pesado. Os derivados energéticos seriam os combustíveis, como gás de combustível, gás liquefeito, gasolina de aviação, gasolina de automóvel, querosene de automóvel, querosene de aviação, óleo diesel, óleo de automóvel. Os derivados não energéticos seriam o gás residual, a graxa, a parafina, o asfalto, óleo lubrificante, entre outros.
E com relação ao ponto de ebulição, os leves seriam o GLP, o gás combustível, a nafta, a gasolina. O médio seria o querosene e o óleo diesel. E os pesados seriam o asfalto, o óleo de combustível, entre outros.